Estamos na aula 6 do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior. É um curso para alunos que querem ingressar no ensino superior e já não estudam matemática há algum tempo. Pensamos sobretudo nos alunos que querem candidatar-se ao ensino superior ao abrigo dos programas de maiores de 23 anos e querem frequentar cursos onde a matemática não é fundamental, mas é uma disciplina auxiliar muito importante para a aprendizagem de outras disciplinas fundamentais, que é o caso, por exemplo, das licenciaturas em gestão. A nossa aula 6 vai ser sobre frações, simplificação de frações, adição e subtração de frações. As frações são números racionais, isto é, são números que se podem representar por uma razão, e uma razão significa uma divisão entre dois números, entre outros dois números. Temos, por exemplo, 2 a dividir por 8, nós podemos representar pela fração 2 sobre 8, e lemos 2 sobre 8. Ou então 5 a dividir por 6, nós podemos representar como 5 a dividir por 6. E o que é que representa o 2 a dividir por 8? Nós temos um conjunto, por exemplo, temos ali um conjunto de 8 retângulos e nós só tomamos desses 8 retângulos, só tomamos 2, que são os que estão atracejados. Portanto, é 2 em 8. Nós temos 2 em 8. Ou 2 sobre 8. E no 5 sobre 6 a mesma coisa, nós temos um conjunto de 6 retângulos e tracejamos 5, isto é, desses 8 retângulos nós tomamos 5, 5 sobre 6, desses 6 retângulos nós tomamos 5 e são 5 sobre 6, representam 5 sobre 6 daquela área toda. Temos também ali indicado numa área circular, por exemplo, a área amarela, a área que está pintado amarelo, significa 4 fatias em 8. Portanto, significa 4 oitavos da área total do círculo. E se tivermos na outra figura da direita, em que temos três fatias vermelhas, três fatias vermelhas, nós dizemos que a área pintada é 3 sobre 8. E, portanto, nós temos pintado 3 oitavos da área total do círculo. Assim, a nossa fração tem um numerador e tem um denominador. O numerador ocupa a parte superior e o denominador a parte inferior a um traço. Temos um traço que mostra que vamos dividir o numerador pelo denominador, que estamos a representar um número através daquela divisão. E o denominador tem de ser obrigatoriamente diferente de 0, porque senão dava um erro de matemática, a divisão por 0. Se nós tivermos uma fração, por exemplo, 1/4, se eu dividir com a máquina de calcular, posso fazer a divisão e dá 0,25. Se eu tiver 2 oitavos, dá também 0,25, se eu dividir com a máquina de calcular. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que 1/4 e 2 oitavos representam o mesmo valor. Se representam o mesmo valor, nós dizemos que estas frações são frações equivalentes. Para obter frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu tiver a fração 1/3 e multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2, vou conseguir a fração 2/6, que é equivalente à primeira, representa o mesmo número. E se multiplicar por 3 o numerador e o denominador também por 3, tenho ainda outra fração equivalente a 1/3, que é 3/9. Para simplificarmos as frações, é a operação inversa, isto é, em vez de multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, vou dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número.
e conseguirei uma fração mais simplificada, ou seja, até se for dividindo sucessivamente até não poder dividir mais, tenho uma fração irredutível. Por exemplo, 32 96avos, 32 sobre 96, é equivalente a 1/3, sendo que 1/3 é a forma irredutível de 32 sobre 96. Se eu dividir 32 sobre 96, se eu dividir 32 por 2 e 96 por 2 e depois 16 por 4, 48 por 4 e depois 4 por 4, 12 por 4, eu vou conseguir a forma irredutível de 32/96, que é 1/3. Portanto, tornar uma fração irredutível é dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum. Se eu quiser tornar irredutível a fração 42 96avos, eu vou, em primeiro lugar, ver quais são os divisores de 42, quais são os divisores de 96. E dentro dos divisores de 42, que eu já tenho ali listados, portanto são os números que dividem 42, e entre os números que dividem 96, que também estão ali listados, eu vou escolher o maior divisor, sem considerar o 1, que o 1 divide todos os números. E então, olhando para aqueles divisores, eu sei que o maior que é comum aos dois números, ao numerador e ao denominador, é o 6. Então, eu vou dividir 42 por 6 e 96 por 6. E vou chegar ao resultado, à fração irredutível de 7 sobre 16. Como é que eu calculo de outra maneira o máximo divisor comum? Assim, percebe-se muito bem que eu vou ver os divisores daqueles dois números, do numerador e do denominador, e verifique qual é o máximo, o maior, que é comum aos dois. Mas isso é um processo um bocadinho lento quando estamos a tratar de vários, quando estamos a tratar de números muito elevados, e portanto é um processo um bocadinho lento. Então o que é que nós temos que fazer para calcular o máximo divisor comum? Vamos decompor um número em primos, em fatores primos. O que são fatores primos? Nós já ouvimos falar em números primos, e os números primos são os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Por exemplo, o número 7. O número 7 só é divisível por 1 e por ele próprio 7. O 13, a mesma coisa. Mas já o 42 era divisível por uma série de números que nós vimos atrás, vimos uma quantidade de números que dividem o 42. Os divisores de 42 são vários. E então como é que eu vou fazer? Vou decompor o 42 em números primos. Vou transformar o 42 num produto de números primos. E vou dividir então, começar a dividir pelos números primos mais pequenos, por ordem crescente dos primos. E eu coloquei ali uma lista com os números primos até 50. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, etc. O 43 e o 47. Até 50. Depois há muitos outros números primos. Eu vou começar por dividir o 42 por 2 e deu 21 de quociente. Divido por 3 e deu quociente 7. Divido por 7 e deu quociente 1. Então, eu tenho que o 42 pode ser representado por aquele produto de fatores primos, 2 vezes 3 vezes 7. Fiz o mesmo com 96, dividi por 2, sucessivamente por 2, por 2, por 2, por 2, até que depois tive um quociente 3. O candidato a divisor do 3 em números primos é 3 também, portanto, o 96 passa a ser 2 à quinta. Portanto, eu tenho ali 5, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, portanto, 2 à quinta, vezes 3. E tenho como o mínimo denominador, o máximo divisor comum, tenho que o máximo divisor comum, que nós estamos a tratar do máximo divisor comum, entre 42 e 96,
é 2 vezes 3 igual a 6, como nós já tínhamos visto ali quando listamos os divisores de cada um deles. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Há uma regra que, perante esta decomposição dos números em fatores primos, me diz que o máximo divisor comum corresponde à multiplicação dos fatores comuns de menor a expoente, isto é, o 42 é 2 vezes 3 vezes 7, o 96 é 2 à quinta vezes 3, tenho ali um fator comum que é o 2 e o 2 elevado a 5, vou escolher o de menor a expoente, que é o 2, e depois tenho outro comum que é o 3 e tem expoente 1, portanto vou escolher o 3, o 7 não é comum, não é um fator comum aos dois números, portanto não entra para o cálculo do máximo divisor comum. Então temos que o máximo divisor comum é 6, 2 vezes 3, 6. Temos aqui alguns exemplos para reduzir as frações ou para as simplificar o máximo que pudermos, para as tornar irredutíveis. Temos, por exemplo, a fração 46, 12 e 46 decomposto em fatores primos, portanto, dividindo sucessivamente pelos números primos, 46 vem a ser 2 vezes 23 e 12, 2 ao quadrado vezes 3, que é 4 vezes 3, 12. Então, o meu máximo divisor comum será o 2 com menor expoente, porque é comum aos dois números, 2, e não tenho mais nenhum fator comum. Portanto, o meu máximo divisor comum, o maior divisor que divide os dois números, é o 2. Para simplificar a fração, digo que é 46 a dividir por 2 e 12 a dividir por 2. E tenho uma fração equivalente, 23 sobre 6, que já não se pode reduzir mais. Se tiver outra fração, 75 sobre 375, vou também calcular o máximo divisor comum e vou chegar à conclusão que é o 75. O 75 é 3, o 75 é 3 vezes 5 ao quadrado, o 375 é 3 vezes 5 ao cubo, vou escolher o 5, o 3 que é comum aos dois e o 5 com menor expoente que é 2, que é o 5 ao quadrado. Portanto, o meu máximo divisor comum o máximo divisor comum é 75. Vou dividir o numerador por 75 e o denominador também por 75. E tenho uma fração muito mais simples e irredutível, que é 1 sobre 5. E se tiver a fração 5 sobre 8, eu vou dizer que ela já não pode ser reduzida mais, ela é irredutível. E porquê que ela é irredutível? Porque não há nenhum divisor para além do 1, não há nenhum divisor comum ao 5 e ao 8. Portanto, o máximo divisor comum entre o 5 e o 8 é o 1. Ora, dividir 5 por 1 e 8 por 1, a fração já está reduzida, já não posso reduzi-la mais. Se eu quiser somar frações com o mesmo denominador, isto é, se eu quiser somar 3 oitavos com 2 oitavos, o resultado será uma fração com o mesmo denominador, com denominador 8, e somo os numeradores 3 mais 2, 5 oitavos. Eu tenho aí representado graficamente as duas frações, portanto, o 3 oitavos, são 3 retângulos tracejados em 8, e o 2 oitavos, 2 retângulos tracejados em 8, vai dar, então, 5 retângulos tracejados em 8 retângulos. Se eu quisesse subtrair da mesma forma, as frações têm o mesmo denominador, portanto, a diferença será uma fração com 8 de denominador e subtraio os numeradores 3 menos 2, 1. Tenho também representado graficamente os 3 oitavos menos 2 oitavos e a diferença será num conjunto de 8 retângulos, só vou tracejar 1, porque é 3 tracejados
do primeiro numerador menos 2 tracejados do segundo numerador dá um retângulo tracejado em 8. Mas o problema põe-se quando os denominadores são diferentes. Se eu tiver de somar 1/4 mais 1/6, eu tenho primeiro de arranjar um denominador comum. Tenho de transformar aquelas frações por forma a ter frações com o mesmo denominador, com um denominador comum. E os numeradores têm de também ser transformados. Transformo o denominador num outro que seja comum às duas frações e o numerador também tem de ser transformado na mesma medida para termos frações equivalentes. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. O meu denominador comum será o mínimo múltiplo comum. Então, tenho os múltiplos de 4, é o 0, 4, 8, 12, etc. Vou sempre multiplicando por 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. E o múltiplo de 6 também é multiplicar o 6 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etc. E o menor destes denominadores comuns, para além do 0, que não nos interessa aqui, para além do 0, o menor destes denominadores é o 12. E para calcular o mínimo múltiplo comum, eu vou usar o mesmo processo que usei para o máximo divisor comum. Vou decompor os números em fatores primos. Então, digo que 4 é igual a 2 ao quadrado e 6 é 2 vezes 3. Transformei o 4 e o 6 em produtos de números primos. E vou dizer que o meu mínimo múltiplo comum será 2 ao quadrado vezes 3, 12. Porque tenho na mesma uma regra prática que me diz que o mínimo múltiplo comum, quando já tenho os números decompostos em fatores primos, o mínimo múltiplo comum são os fatores comuns, portanto, 2 ao quadrado, entre 2 ao quadrado e 2, o 2 é comum ao 4 e ao 6, de maior expoente. Portanto, aqui vou escolher o 2 ao quadrado. E os não comuns. Portanto, o meu múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, será 2 ao quadrado vezes 3. O 3 não é comum aos dois, é só de um deles. Portanto, vou multiplicar 4 vezes 3. Se eu quisesse somar estas duas frações, 1/4 mais 1/6, eu vou ter de utilizar um mínimo múltiplo comum para o denominador. O mínimo múltiplo comum é 12, para eu transformar 1/4 numa fração equivalente, mas com denominador 12, eu vou multiplicar o denominador por 3, 4 vezes 3, 12, e o numerador também por 3, 1 vezes 3, 3. E no 1/6 a mesma coisa, vou multiplicar o denominador por 2, e dá 12, que é o mínimo múltiplo comum, e o 1 vezes 2 do numerador também dá 2, então agora já posso somar porque ele já tem o mesmo denominador, fica 5 sobre 12. E se eu quisesse calcular agora uma fração, uma expressão um bocadinho mais complexa, eu vou dizer 5/6 mais 4/7 menos 2/3 mais 5/12, eu tenho de transformar os denominadores todos num denominador comum. Vou calcular o mínimo múltiplo comum entre o 6, o 7, o 13 e o 12, que são os denominadores. E o 6 é igual a 2 vezes 3, portanto, 6 é o produto de dois fatores primos, que é o 2 e o 3. Portanto, o 7 é um número primo, portanto, 7 é igual a 7. O 3 também é um número primo, 3 é igual a 3. E o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Composto em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 3. E o mínimo múltiplo comum, então, entre aqueles denominadores será os fatores comuns de maior expoente. Não temos nenhum fator comum a todos
aos 4 denominadores, portanto, vamos escolher, entre os dois que temos, o 2 e o 2 ao quadrado, vamos escolher o que tem maior expoente, que é o 2 ao quadrado. O 3, só temos 3 elevado a 1, portanto, vezes 3. E o 7, que também não é comum a todos, mas entra no cálculo do mínimo múltiplo comum. Portanto, o meu mínimo múltiplo comum entram os fatores de maior expoente, comuns de maior expoente, e os não comuns. Portanto, o nosso mínimo múltiplo comum será 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7, que dá 84. E eu vou transformar aquelas minhas frações noutras equivalentes que tenham denominador 84. 84 a dividir por 6, que é o denominador da primeira fração, é 14. Então, para eu ter um denominador igual a 84, vou multiplicar 6 vezes 14 e o numerador também 5 vezes 14. Na segunda fração, divido 84 por 7 e dá 12. Então, eu tenho de multiplicar o 7 vezes o 12 e o numerador também o 4 vezes o 12. Na terceira fração, eu tenho 3, divido 84 por 3 e é 28, vou multiplicar o numerador e o denominador por 28. 3 vezes 28, 2 vezes 28. E na última fração, divido 84 por 12, dá 7, o que significa que vou ter de multiplicar 5 vezes 7 e 12 vezes 7 para ter uma fração equivalente com denominador 84. Para efetuar agora as contas, tenho uma fração com o mínimo múltiplo comum, que é o meu denominador, 84, e somo os numeradores e dá 97. E na próxima aula, na aula número 7, vamos continuar com frações e vamos continuar com as outras operações, como a multiplicação, a divisão e a potenciação. Para que não fiquem dúvidas nenhumas, nós na adição e na subtração sabemos que temos de ter frações com o mesmo denominador. E o mesmo denominador vai ser o mínimo múltiplo comum entre os denominadores das frações que tiver que somar ou subtrair. Na próxima aula, vemo-nos outra vez e continuamos então com as nossas frações.